nosso próximo convidado. Então apresente-o. Vamos agora rodar o VT pra ele, pode ser? Claro. Então vamos lá. No programa de hoje, o cara que manja tudo de biologia. O Homo sapiens em constante evolução e dono do maior canal de biologia do Brasil. Já, aqui, ó. Ó, professor, youtuber e encantador de alunos, Paulo Júbilo. Muito bem. Fala, galera. Quem é que domina esta pauta? O Samidana. Sami é biólogo. Essa é a minha primeira pergunta. Mas Vamos começar por Harvard. Quantos ATPs uma mitocôndria produz? Vamos começar assim que a discussão é profunda. Não, mas ele é pautas curiosas, Emílio. Tipo, você sabia também. Ele tem essa linha que é muito legal. Você sabia, é muito legal. A gente tem uma linha mais de curiosidade para pegar o grande público, né? E a partir daí a gente tem algumas vertentes, como a questão ambiental. Mas na questão ambiental eu falo muito disso, né? De sustentabilidade, enfim, mudanças climáticas. Mas a gente tem esse viés também de falar como Tá é que o rolando cachorro mesmo foi mudança domesticado. climática. Opa, tamo que tamo. Tá? Mas esquentando baseado o em bagulho. quê? Baseado onde? Vamos lá, então. Baseado na ciência, né? Baseado no que a gente tá vendo aí de medições, enfim. Obviamente tem pessoas que falam que não, que negam, que não existe, é uma pauta, sei lá, globalista, tem todo esse negócio de mudança. Até porque se adaptar ao que está acontecendo na nossa sociedade, que teve muito êxito, queimando combustível fóssil, né? A gente está hoje, talvez seja até estranho eu falar aqui, no melhor momento da sociedade humana. Claro. É verdade. Se a gente pegar você pegar lá 10 mil anos atrás. Exato. Sim, nós claro. realmente. Total. Fenômenos da natureza. Pô, não tinha. Não vamos falar de vacina, vamos falar de anestesia, de tudo. Não tinha conforto nenhum. O cara tinha dor de dente, ela ia. Morria de dor de dente. Morria. Fazia um corte lá na floresta, tinha uma infecção e morria. Quer dizer, isso também não é ruim, né? Não, nós. Também não vamos. Independente, Se é pra respeitar a natureza. Respeita direito. Se é pra respeitar a natureza, vamos respeitar ela como ela tem que ser. Como ela tem que ser. Não é ruim também. Querer viver 90 anos. Exato. A questão de viver 90 anos é uma questão que vocês estavam discutindo agora há pouco, de líderes com 80, 85 anos. Que também não é bom. Não. É cai péssimo, muito. é péssimo. Quando fala assim, Um gagazão com a bomba atômica aqui pra explodir o mundo. Ele pode errar o botão. Não é. lógico, Ou alguém tremendo, que vai acredita apertar. que o paraíso vem o paraíso depois da morte e ele tem acesso a, sei lá, bomba nuclear, entendeu? Então, realmente, assim, o cara vem com ideias retrógradas e é a elite, não só brasileira como mundial, ele falou, né? Elite ocidental aqui, que ficam no poder e, obviamente, trazem essas ideias de tipo, o aquecimento não existe. Obviamente, tem os dois discursos, né? Do negacionismo. As narrativas. Como diz o Lula. Todas elas têm interesse. O cara também na energia eólica, lá da energia solar, ele também quer quebrar o cara lá do fóssil. Mas voltando à nossa pauta ali da sociedade, está no seu melhor momento. Só que a gente chegou num momento que fala, cara, eu acho que desse jeito, queimando combustível fóssil, isso foi o que fez a gente chegar nos últimos 100 anos onde a gente tá, não tá dando mais, gente. Né? A coisa tá ficando estranha. Não só de aquecimento global, mas poluição, qualidade da água, qualidade dos alimentos. Os alimentos hoje têm menos nutrientes do que os alimentos de 30 anos atrás. O solo hoje é menos nutritivo do que o solo de 50 anos atrás. Mas não é porque hoje a gente está vivendo só em grandes cidades. Também. A população ela se aglutinou. Hoje você só tem grandes cidades. Então, a impressão que você tem é que o mundo está muito povoado e, por exemplo, o Japão há 10 anos está diminuindo a população. Na Itália, na Europa, que eles chamam de inverno demográfico. A população europeia está diminuindo. Japão há 10 anos diminui a população. Nasce pouco e tem só a gente tem a ideia de que o mundo está expandindo e ele está diminuindo. Só tem velho população. No mundo. Sim. Só tem velho. Só a Índia. Só velho. Nós estamos caminhando para isso também, Sim, né? claro, Para essa faixa etária aí. Isso é terrível. É terrível. É terrível. Assim, vou falar de São Paulo, porque quando a gente fala de pauta ambiental, obviamente, os ecochatos, os não sei o quê, e é esquerdão, é comunista, enfim, vem vários adjetivos aí, quando você fala de meio ambiente. Mas se eu falar com vocês aqui, vocês moram em São Paulo. Quando vocês têm feriado, a primeira coisa que vocês querem fazer é sair daqui.
Vocês enfrentam, vocês talvez não questionem isso, mas vocês enfrentam às vezes 4, 5 horas de trânsito para nadar numa praia poluída aqui embaixo, em Santos, no Guarujá, e acham isso demais. Sabe por quê? Porque vocês estão sentindo falta do contato com a natureza. Então, quando a gente fala de vamos preservar a natureza, porque toda a evolução humana, quase toda a nossa evolução, 500 milhões de anos, foi no meio da natureza. O nosso cérebro não foi feito para ficar aglomerado, como você acabou de falar. Sim. Em cidades, todo mundo sem natureza, sem verde. No concreto, né? No concreto. E a gente bolou esse estilo de vida que até um certo ponto deu certo. E agora a gente começa a questionar, olhar. Peraí, cara, não tá legal isso aqui. Professor, tem uma questão em economia que é o preço da sustentabilidade. Vou tentar deixar isso claro. Que assim, você tem um suco de laranja, um mais orgânico, mais sustentável, e o outro menos. A população, principalmente em países mais pobres, como é o caso do Brasil, é muito sensível a preço. Ou seja, a pessoa não quer pagar 10 centavos a mais. Você não entende que isso também é uma escolha da sociedade? Dá para ser sustentável, mas vai custar mais caro. E talvez seja um preço que um país em desenvolvimento não queira pagar. E quem que resolve isso? Cara, eu participo da COP, né, da Conferência do Clima. Isso é maravilhosa a tua pergunta, porque, óbvio, a Índia, por exemplo. Cara, a Índia quer crescer. Quem causou essa bagunça no clima? Estados Unidos e União Europeia. E depois a China. E agora, recentemente, a China. Mas a China foi rural por muito tempo, né? A China agora que a China começou a aparecer, mas a China há muito tempo não influenciou nisso. Agora eles são os líderes de emissão. Depois que você cresce, é mais fácil. A China. Exato. Mas a Índia vai ser o mais populoso, né? Agora. Vai ganhar da... E não, agora, vai ganhar agora. Já assumiu hoje, em gases do efeito estufa, ela já está em terceiro lugar em índice de emissão, a Índia. Como é que você chega para a Índia agora, que tem a maior parte da população pobre, e fala assim, Índia, vocês não podem crescer. Pauta verde. Você não pode produzir gás carbônico. Você não pode queimar combustível fóssil. A Índia olha pros caras e fala, mas como assim, cara? Vocês queimaram, cresceram, fizeram dinheiro... E agora você quer botar... E não querem pagar. Mas esse é o problema. Então, o que eu penso, tá, gente? Assim, o que vai acontecer? Cada tribo tem o seu discurso, a sua narrativa. Todo mundo pensa no seu. A minha previsão, Emílio, é que daqui uns 20, 25 anos, essa sociedade, do jeito que está... ela vai colapsar. Um exemplo que nós tivemos aí, pandemia. Né? Agora a gente está com o problema da gripe aviária chegando no Brasil. Por quê? Também. Não venha também tacar o terror. A gente estava tão feliz na acabou, cara. Não usa mais máscara. Vem inventar outra pandemia aqui que não vou aguentar. O Algor falou a mesma coisa. Não. 30 anos vocês estão ferrados. Vocês estão sem água. 2 galinhas. Vem outra pandemia. O negócio da Índia. Eu tava vendo o negócio da Índia. O indiano. Você sabe que eu já almocei com o Algor, né? Foi daí que você pegou o terror. Mas pegou o terror agora de daqui 20 anos. Eu vou lançar o documentário daqui, ó. Uma Verdade Inconveniente 2. Boa. Então, esse negócio ele faz sentido, mas como você tocou na Índia, por exemplo. A Índia tem 300 milhões de pessoas que não têm acesso à luz elétrica. Perfeito. Exatamente. Eles não têm energia, eles não têm água um ponto. tratada. Não tem água, Perfeito. não tem nada. 300 milhões, população dos Estados Unidos. Estados Unidos. Mais que o Brasil, então. Tem a população dos Estados Unidos que não tem acesso à energia. Como é que você quer cagar regra pro indiano? Básico. Exato. Fala, olha, realmente, o cara tá em Manhattan. O cara tá aqui na Faria Lime. Isso, tá na sua Zuzu está aqui na Serra da Mantiqueira. Exatamente. Olhando a Serra da Mantiqueira. São Bento de Sapucarola. Olhando São Bento de Sapucarola. Olha as montanhas, os cavalos. Com aquela internet do Elon Musk. Sim, 5G bombando. Isso. Aí você fala, não, realmente o mundo está vivendo... Tá bagunçado. E o indiano lá tá... Porra, enfiado no Ganges. Tá no Ganges com lenha. Mas então, entrando na parte da economia que você falou aqui agora. O que acontece? Mas existem hoje grupos de investidores. Hoje, por exemplo, você tem para a pauta ambiental 50 trilhões de dólares para ser investido em iniciativas ambientais. Esse Das ONGs, você diz? De qualquer... Não, de o cara vai lá com as... Não, de bancos mesmo. Não, o cara foi lá, eu vi, pô. O cara vai lá com as garrafas PET, faz um furo no... Não, gente. Ele faz um furo... Iluminação natural. Ele pega umas garrafas PET e leva lá pro Juliano. Põe 3 garrafas PET. Olha que maravilha. Isso é estereótipo. E deve ganhar bilhões. Bota a mariposa. Deve ganhar bilhões.
Falou, olha que bonito. É o único... Com garrafas... A cisterna do Boulos. Cisterna do Boulos. Maravilhoso. Descobriu agora. Nem o Elon Musk. Não. Mas é interessante o mundo colapsar também, porque muita ONG também sobrevive disso também. Lógico. Não, claro. Muita, é isso que eu tô falando. Os caras não querem também. Muita ONG não quer salvar o planeta, não. Quer manter na zoeira porque ama muito. É business. Assim, ó, energia eólica é importante? É importante. Solar é importante? É importante. A gente tem que caminhar para isso. Tem muito dinheiro dentro dessa indústria hoje rolando. E é uma tendência do mundo, da narrativa mundial, vamos dizer assim, se tornar verde. Então, quando você dança essa música, você consegue investimento. Vamos pegar Fundo Amazônia, por exemplo. Né? Quando você chega lá e fala, vou proteger a Amazônia, por que a Noruega está tão preocupada com a Amazônia? Porque a Noruega está lá na ponta, onde está derretendo o gelo, está subindo. A China tá ganhando uma rota marítima ali, a Rússia também. Interesse, óbvio. Business também. Então ela fala, pô, Brasil, eu vou te dar um dinheirinho que é troco. Merreca, chulé. Mas eu vou querer participar também do rolê. Exatamente isso. Mas aí cabe a nós, como país, se impor e falar, não, beleza, você vai dar uma grana aqui, mas a música que toca aqui no Brasil é a nossa e vai ser desse jeito. Você faz a sua política. Se vocês quiserem dançar... Falei só do Brasil. Quando a gente vai em Conferência do Clima, por isso que trouxeram agora pra Belém vai ser agora. Vai ser agora, né? Exato. E vai vir todo mundo com seu jatinho, será? Não? Lógico. Vem com o jatinho. Pois é, aí é hipocrisia, né? Vamos falar do verde, vem com jatinho que emite mais... Mas como é que um presidente vai vir? Vai vir o quê? Nadando? Então é hipocrisia. Não, vem com avião normal. Faz pelo Skype. Aí não. Não? Eu acho que aí não. Aí não pode? Lógico que não. Ah, tá, entendi. Você vai trazer um líder mundial de quê? De barco Bicicleta. de pesca? Não. Tipo... de cada Mas deixa eu perguntar um negócio pra você, professor. É igual a hipocrisia da Amazônia. Meteram o pau no Bolsonaro, teve recorde esse ano e todo mundo tá quietinho. Você não vê o Mark Ruffalo falando, você não vê o Leonardo DiCaprio falando, você não vê... Não? A Greta. Não, mas tem uma explicação pra isso. Lógico, quando você é da esquerda. Aí tudo bem. Não tem nada a ver com rotulagem. Deixa o professor falar. Eu respeito, mas assim... Respira, fica ele tranquilo. Tá impossível. Para de roubar o ar aí, ô Ele não falou ontem. Planeta. Um chá de maracujá ali pra ele, por favor. Ele não falou ontem aí. Eu tô tranquilo, que a gente põe a hipocrisia com Chama o Capês aí. rijadinha, você sabe o que é rijadinha, né? Não, vamos fazer o break agora. Capitão Planeta. O professor vai responder aqui. Da esquerda. Não, o que eu quero saber é o seguinte. Eu li narrativas. Claro. É aquilo que você falou. Você tem cientista de um lado, cientista do outro, e fica essa confusão porque a gente realmente não sabe. É lógico que você quer o meio ambiente. Narrativa. É lógico que você... Mundo melhor. Não, todo mundo quer um mundo melhor. We are the world. Lógico que quer. We are the world. Ninguém é contra derrubar árvores. Lógico que não. Então, ninguém é contra isso. Então você fica entre duas narrativas. A gente está trazendo o professor aqui para explicar. Agora, se você ficar... O elefante do safari. O elefante do safari nervoso. Lógico, os caras estavam matando... Até o ano passado estavam matando as girafas lá da Amazônia. Você já foi extinto, bichão. Peraí, vamos fazer um break rapidinho pro Reginaldo. Mamute tá demais. É só pro Reginaldo. Deixa o Mamute falar, tem um lugar de fala. Deixa o Mamute. O Mamute já tá extinto. Já extinto. Vamos fazer agora e voltar o Mamute. Fazer o break rapidinho. Desculpa, viu, professor? Não, pode ir. Ele tá muito nervoso. Não, eu tô nervoso aonde? Depois do break, a gente volta. Vai lá, Reginaldo. Vocês não me viram nervoso. Então, professor, vamos lá. Deixa faltar a batata frita. Isso. Do desmatamento? Vamos. Não, então, vamos. A gente tava falando... da música agora. Não, você tava falando... Não, fica... Não, a gente tá ao vivo. Tá ao vivo. Tá ao vivo? Então vamos lá. Então. Do desmatamento, podemos falar. Isso, claro. Desmatamento da Amazônia. Isso, houve essa questão de que, mudou o governo e o desmatamento continuou aumentando. Aí fala, mas o que aconteceu? Então vamos por parte. O que acontece? Mudou o governo, não é assim, mudou o governo, pum, acabou o desmatamento. Sim. Continua se praticando desmatamento, garimpo, enfim. Sim. Coisa que sempre aconteceu na Amazônia. Narcotráfico, sempre, exato. Sim. A Amazônia na mão de narcotraficantes. Isso. Mas vamos lá. Então você teve, por exemplo, um desaparelhamento do IBAMA. Um órgão de fiscalização. O IBAMA tinha 12 caminhonetes, continua com as 12 caminhonetes. Não, tinha 600 Uma quebrou. Não tinha nada. Caiu de 600 para 300. Não, Emílio. Não tem. Não, 600 para 300. Tem 12 caminhonetes. O IBAMA, tinha aqui olha no... só. O cara não você viu quando prendeu a Filó? Quem sabe isso é quem tá lá.
A gente gosta de... Mas eu estou lá, meus amigos trabalham mais no ou menos. Deixa eu falar pra mais você. ou menos, deixa o professor falar. Mais ou menos, professor. Você viu? Falei, vamos lá, que ele vai contar da capivara. Tudo Então bem. vamos de assunto sério. Eu quero falar da capivara O Ibama sempre foi sucateado. Mas ele foi cada vez mais sucateado. Não tô falando que, foi agora que... Ele sempre foi sucateado. Mas ele piorou. Aí você piorou agora. O Lula tirou da... Tá ruim ainda. Então não, você agora piorou. Olha, ninguém falou nada aqui do... Como é que você tem 300 pessoas para vistoriar toda a Amazônia? Desmatamento. Não tem como. Sim. Então ela continua aumentando, as pessoas estão lá. Sim. Assim, o desmatamento, as pessoas que estão lá querem fazer isso. Muita gente que está lá quer fazer isso. Porque eles não têm condição. A Amazônia só serve pro Salvador. Tirar foto no Insta. Tirar aquela Sebastião foto, Salgado. Sebastião Salgado tirar aquelas fotos. Já fiz essas viagens também. Então, com artista, tirando foto. Lindo. O Boto Cor-de-Rosa. Em Nova York, japonês e holandês vêm levar coisa... Mas só respondendo, não tem como você baixar o desmatamento em 2 meses. Tipo, mas você não concorda que você acabou de falar? Isso aí sempre teve. Ninguém nunca resolveu. Só que as ONGs, os artistas, a turminha, só faz histeria quando... Que nem foi... Claro, mas aí você quer aparecer em cima de uma notícia. Então, mas aí você não resolve nada e só tem a narrativa. E aí, tipo, bate recorde e ninguém fala nada. Então, você vê como que é. É só pra ganhar dinheiro. É que nem o Emílio falou. É só vir o cara tirar fotinho, o cara lá abraça o índio, tira foto. E é só isso. A conversa fiada. Não, você tem toda a razão quanto a isso. Mas não é esse tipo de gente que eu tô falando. Eu tô falando que, cara, a gente não tem que preservar a Amazônia, vocês são contra? Vocês acham que a gente tem que... Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. Então a gente tem que discutir o que... eu não topo ganhar metade para preservar a Amazônia. Como? Exatamente. Como? Pode falar? Eu não topo reduzir minha vida pela metade, meu salário pela metade para preservar a Amazônia. A questão é que as pessoas têm que saber assim, o quanto você abre mão do seu salário, da sua vida para preservar. Eu não abro mão de metade. Exato, por isso que é um problema você colocar pautas climáticas da sociedade, porque você tem que falar para as pessoas, gente, isso que vocês estão vivendo agora, essa bonança, que obviamente tem pessoas que sofrem, acho que eu tô falando besteira, mas é verdade. Sim. Só que agora não dá para viver assim, não vai, por exemplo, classe D e classe C. Só sente que a vida deles está mudando se você tem crescimento econômico. Exato. Fato. Aí vem o agro, vem petróleo lá na foz da Amazônia lá. Você é contra? O que é o petróleo na foz? Cara, eu acho que é uma questão... Não vem ensaboar, não. Vou ter... Contra ou a favor? Você só manda... Você tira o chapéu, você tira o chapéu. Cruzado de direita, você tira o chapéu para... Você tira o chapéu. Deixa o professor falar. A questão do petróleo é o seguinte, o que que acontece? Hoje, obviamente, a extração de petróleo brasileira está caindo. E, obviamente, começa a procurar. O próprio Estados Unidos quer tirar lá do Alasca, lá, porque estava quebrando o solo e não está saindo mais nada. A curto prazo, gera crescimento para o país? Gera dinheiro para o país? Gera. Mas a médio e longo prazo, não vai trazer desenvolvimento para a comunidade lá. Eu fui lá já, tá? Eu fui lá de barco, 15 horas, na Foz do Oiapoque, com um ator... quase Leonardo DiCaprio, quase era o da Matrix lá, o Keanu Reeves. Não era o Keanu Reeves, era o vilão dele lá, o cara. A gente foi lá, pegamos um barquinho, andamos lá. Caveira Vermelha. Esse cara aí. A gente tava lá. Então fui lá ver as questões que tem ali. O que acontece? Ali você tem correntes marítimas muito fortes, naquela região da Foz. Você tem uma biodiversidade absurda ali, muito. Tem baleias que fazem migração ali. Você tem a conexão do Brasil com o Caribe, de espécies que atravessam aquela região. Então, é um lugar ambientalmente muito sensível. Então, a gente tem que discutir... E a Guiana? Guiana tá furando. Eu tava lá. Guiana tá maravilhosa. Parte, né? Parte também está questionando o que o Brasil quer fazer. Não é bem mas assim. Vai furar antes que o Brasil. E aí nós vamos ficar aqui com essa conversa. Mas é isso que acontece. Sebastião Salgado. Você tem uma elite hoje a Marina. Que quer furar, entendeu? Eu sou contra. Você é contra Eu sou contra. Você é contra o petróleo? Você acha que é... Não, eu não sou contra o petróleo, até porque eu ando de carro que usa petróleo, entendeu? Sim. Seria, como diz o meu amigo aqui, é o Morgado, né? Seria hipócrita da minha parte falar, sou contra, só se eu andar de bicicleta. Mas a gente tem que começar uma narrativa. É um governo que entrou com a narrativa da sustentabilidade. Mas já voltou para trás. De repente tá fazendo incentivo de carro. Isso é populismo. Sim. Óbvio. Mas, professor... Aí, vamos fazer petróleo lá. Óbvio, a Câmara também, a maioria pensa assim, de tipo, vamos botar petróleo lá. O que eu queria questionar aqui é o seguinte. Isso vem para a esquerda, para a direita, enfim. A gente sempre pensa em questões de curto prazo, porque isso gera desenvolvimento burro. Caminhões, você falou aqui agora há pouco dos caminhões. Vamos incentivar a compra de caminhão, tal. 10 anos depois,
para o Brasil, porque tem muito caminhão, o frete está baixo. Não, isso é o Lula que quer fazer. Não, essas questões populistas, elas levam tempo pra gente ver o resultado dela. Então, quando você bota lá, você diz que vai ser um governo verde, e eu volto a falar, tem muita gente querendo botar dinheiro no Brasil pro Brasil ser sustentável. É fácil o Brasil ser sustentável, não é difícil. Nossa poluição é gado e desmatamento. Mas você não é acha nem que queima de combustível fóssil. Você não acha que isso o cara tem que resolver lá no local? Por exemplo, tem um negócio do... Que local? Lá na Amazônia. O Manauara, o cara que mora lá, ele que tem que decidir o que vai ser daquilo lá. O pescador? Não, o pescador não. Quem mora naquela região. Vive a parada. Porque eles não têm voz, gente. Então, mas quem decide é Brasília. Brasília Na que sua bolha. Brasília. Então, Brasília define o que vai ser Roraima, o que vai ser lá É conveniente pra ele. Total. Brasília. Os caras Brasília só que conhecem decide o que vai ser na Amazônia, pro cara que mora lá, o açaí lá, que tem que eles exportam no Pará, né? Isso. Que tem o açaí. Pô, o cara tirou açaí, é uns gringos fazendo açaí, não tem mais açaí pra população. E o açaí foi lá pra cima o preço. E é isso que a turma quer entrar aqui com esse dinheirinho pra quê? Pra fazer exatamente isso. Eu te empresto um pouco de dinheiro e eu não existe almoço. Não aí- tem almoço grátis, irmão. Não tem, mas aí cabe a você botar as regras do seu país. Mas que regra? Não, pô, mas vocês também não conseguiam criar regra quando era direito? Regra você cria lá e fala, cara, aqui não, esse dinheiro eu não vou querer. Você, como nação soberana, você fala, esse dinheiro eu não quero. Você escolhe. Ó, a Noruega chega, eu vou te dar essa grana, mas aí, Brasil, tem que rebolar assim, baixar, dar uma cambalhota e mortal. Não vou dar mortal. Exato. Não vou dar mortal. Mas empresta pra rebolar, pra fazer o que eles querem. Não, mas uma reboladinha eu posso dar. rola. Não vai me prejudicar dar uma reboladinha agora, pô, não vou dar 3 mortais. Até pode falar umas palavras feias, né? Mas não vou me rebaixar a esse dinheiro. Mas você põe as regras, entendeu? Agora, essa narrativa de desenvolvimento de 40 anos atrás, vamos tirar petróleo, vamos isso, vamos aquilo. Cara, por que a gente... O Brasil tem um potencial Mas não tem absurdo. como tirar riqueza sem prejudicar o meio ambiente? Deve ter. Não é possível. Nenhum país... Nenhum lugar Não, do assim, mundo, é você difícil. fala, olha, vou fazer isso. Não é possível com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, você preservar a natureza e você explorar Mas a você riqueza. tem hoje. Mas nós temos tecnologia para reduzir desmatamento. Por exemplo, hoje para o agro, não precisa mais desmatar. Tem terras hoje que têm possibilidade de serem produtivas, que já estão desmatadas e que, se tiver um incentivo do governo, a gente pode utilizá-las. Mas o Isso governo reduz quer o desmatamento. pequeno produtor. O governo não quer esse agro. Ele Cara, fala do agro, quando você pega, fala que é agrotóxico, é tudo que é ruim. É o cara que bota comida mas é que na assim, mesa ó, do povo. o pequeno agricultor, vamos pensar no pequeno agricultor então. Tá lá a terra lá, eu jogo lá e falo, ó, cara, você vai produzir aqui, ele não tem dinheiro pra nada, E gente. ruim. Ele não consegue produzir nada. Tem que ser a tecnologia. Mas se não tiver ajuda do governo, ele não consegue produzir, gente. Pô, a turma vê o potássio, a gente depende da Rússia, a gente tem reserva até pra 2100. E no Amazonas. Só que os caras não deixam. O cara precisa comprar fertilizante. O cara não tem dinheiro para comprar fertilizante. Ele precisa mudar. Não tem incentivo. Não tem incentivo. Então precisa de incentivo do governo e você reduz o desmatamento fazendo isso. Fala, cara, vai plantar ali. Eu vou botar uma estrada que vai levar até aquela terra. Você não precisa desmatar ali. Então tem tecnologia, tem formas da gente fazer. Obviamente que impacto sempre vai existir. Falta vontade política, então. Não é só vontade política. E aí vamos nessa narrativa que vocês fazem aqui do... Né, nós, eles, esse negócio. Olha só, a gente teve um governo lá, Bolsonaro, fizeram um monte de coisa. Tiraram um monte de coisa da esquerda. Ó, isso aqui, não, sei lá, não entra na pauta se tá certo ou errado. Cubano vai embora, isso tal, quebrou tudo. Aí sai o Bolsonaro, entra o Lula. Quebra tudo de novo, desfaz. É isso aí. Então não existe uma narrativa de crescimento do Não país. existe, é evolução. Não Esse tem é o evolução. problema. Exatamente. Entendeu? Não Que tem é um plano. política de Estado. Política de Estado. É benefício próprio. O E cara é pensa no benefício. governo que ele tá e ele vai Exato. fazer E aí a aquilo gente fica nessa em torno guerrinha, disso. pô, feião botou não sei quem, botou ciclano. Não tem um projeto de crescimento pro país. Professor, Não, mas o PT é ruim, hein? Demais. O PT Gente, é ruim. demais. Vamos ser honestos, não é uma questão. Professor, não é uma questão. galera, eu vou- Não é uma questão. É o Ibis, é o Ibis. É ruim. Mas o eu PT queria- é ruim. eu queria Esse é ruim de doer. Esse foi uma cagada que fizeram. perguntar pro professor. E ficou muito tempo, né? Teve tempo de fazer muita cagada. É isso aí. Ó, eu vou te falar, pô, pra não dizer que eu é comunista, isso, aquilo. Eu fui em escola, por exemplo, em escola técnica construída pelo PT, gigantesca, em cidades
em que não tem professor para trabalhar lá, porque a cidade não tem estrutura. Tem aluno. Então o negócio O cara só abandonado. faz a obra para aparecer. Exato. Então, abrimos 50 mil centros universitários. A maioria Professor, mas abandonada. você também estava muito bravo com o Bolsonaro. Tem um vídeo aí, o Delari que é posto, estava muito bravo com o Bolsonaro. Eu queria saber se você já se acalmou. Pode rodar o vídeo, por favor? Gente, que tipo de gente é essa? Pelo amor de Deus. Onde é que a gente está vivendo? Onde é que a gente vai parar? Que já passou dos limites, entendeu? Do aceitável. Tanto é que eu tô numa plataforma paga falando mal do cara. Ah, vou perder aluno na Eu quero que quem apoia esse cara vá pra casa do... Chupa, Moraes. O pai é macho. Eu penso aqui com vocês, porque a situação é séria e não dá pra gente ficar Isso foi que época, professor? Putz, isso aí foi muito... Foi engraçado, essa história é engraçada. Isso aí foi o seguinte, eu tenho uma empresa, né? Eu sou professor de pré-vestibular e tal. Gigantesco. É grande. Vendeu agora para um grupo de educação, enfim. Aí o que acontece? Eu tô nessa plataforma fazendo esse ao vivo. Saiu o dia do meu aniversário, nós estamos falando pandemia, início ali 2020. Pandemia. Lockdown, aqui é lockdown. Tá. Aqui é lockdown. Era o dia do meu aniversário. E eu entrei ao vivo e falei, pô, nem tem muito o que falar, galera. Vou dar só um oi pros alunos. Era uma aula pros alunos. Dentro da plataforma, privado, tudo. Uma aula de biologia. Aí do nada, baixou um santo em mim. Porque, obviamente, por eu falar de desmatamento, a direita fica me batendo muito, né? Me xingando de, sei lá, o que é, professor doutrinador da esquerda. Tudo, comunista, enfim. Isso aí é direto, desde que eu me entendo por trabalhar na internet. E eu tava bravo, porque eu tava no lockdown, eu tava estressado, todos nós estávamos, né? Preso. Meio zoado. Tá puto, né? No limite. Desculpa, não pode falar a palavra. Mas tava muito bravo. Aí eu soltei esse negócio, aí a galera começou a me xingar, ali de esquerdista, não sei o quê, e eu meti o santo ali e falei isso. Por quê? Porque nessa época tinha o discurso do Bolsonaro, era o início, gente. A gente tá falando do início quando a gente não sabia explicar o contexto. A gente não sabia a desgraça que chegaria. E ele falando que não, é só lá, gripezinha, não sei o quê e tal. E veio esse vídeo. Cara, esse vídeo foi o seguinte, esse vídeo... Isso aí foi a grande burrada desse Bolsonaro, foi entrar nessa celeuma também. É uma falta de delicadeza, tinha gente morrendo e tu falava, isso aí é uma gripezinha. Ali a política, no mundo inteiro, a política entrou ali, não devia entrar, né? Tem lugar que a política não tem que entrar, né? Não. Muito. Aí não tem que entrar. E a gente entrou em tudo. Mas sabe que a gente ficou muito nesse discurso? Por favor. Porque ele tem tanto conteúdo legal. Inclusive, eu queria que você falasse da monogamia. Por que é importante para o homem? Vamos mudar de assunto. Mudar de assunto. O Morgado vai gostar agora. Não, já tá 3 horas brigando aqui. Não brigando. Não, tem diversos assuntos. A pauta tá feita. A pauta é maravilhosa. Ponto de vista dele, eu acho muito justo e muito bom a gente discutir. Eu acho muito bom a gente discutir esse negócio, porque é uma dúvida que todo mundo tem. Inclusive, preservar a natureza, que todo mundo quer. Preservar e se desenvolver, né? Ter dinheiro. Ele fala da evolução da natureza, mas não pode ser bicho humano no conteúdo dele também. Eu gosto mais da pauta do Zuzu. Mas pegando aqui, o gancho aqui, pego de humano aqui, já falo dele aqui. Então, o problema é esse. Ninguém quer botar a mão no bolso, ninguém quer perder dinheiro. Ser verde é caro, ser sustentável é caro. E esse é o grande dilema hoje que a gente está discutindo como sociedade. Como é que a gente se torna sustentável sem a pessoa morrer de fome lá. A discussão não é ser verde de graça ou ser malvadão. É assim, todo mundo tem um interesse. Agora é crescimento econômico zero, galera. Ninguém mais cresce, ninguém mais queima carvão. Então a gente está discutindo. A gente tá no meio do processo de transição. Por isso dessas brigas, o caramba. E eu acho que é super válido. Tipo, eu gosto de entrar em locais onde as pessoas estão mais ariscas, né, Morgado? Mas sim, assim, eu arisco? Só não vai xingar nós depois do vídeo, hein? Aí depois eu faço esse videozinho aí, não, tá ligado? Falando nas costas. Se for pra xingar, xinga agora. Na próxima mas fala bem feito essa como questão a Mamute humana. foi extinto. Então, mas você acredita que o mundo vai ser, a economia vai ser verde, mesmo depois de assistir essa guerra que a gente está tendo, voltando a queimar carvão, mesmo depois, eu acho que o mundo, quando você começa a ver, você fala, cara, o mundo é assim mesmo. Assim. Tem a sobrevivência. Porque você vê, cara, quando você imaginar que depois de, sei lá, 100 anos que acabou 80 anos, né, da Segunda Guerra, que foi aquela carnificina, você ia imaginar que ia ter uma outra guerra nos mesmos moldes, guerra de trincheira e tal. Tipo a Primeira Guerra Mundial, né? Então, é inacreditável, né? É um negócio assim... E é uma repetição de ciclos, né? Parece que não sai disso, né? E vai repetindo, cada um com seus interesses econômicos. Eu também tenho a mesma... Eu olho assim, às vezes, óbvio que cabe a mim tentar lutar por alguma coisa, até para dar sentido também
a minha pessoa, né? Claro, mas é importante. E levar o discurso. Claro. Mas eu olho também e falo, gente, quando começou a discussão da Foz, do Rio Amazonas, que essa é uma discussão lá de 2017, que aí tinha os corais da Amazônia, e eu olhei assim e falei, cara, eu não acredito que voltou essa discussão e voltou forte numa entrada de governo que se dizia sustentável, né? Eu falei, então esse projeto, ficou a Marina sozinha lá, né? Sem ir no churrasco, não chamaram a Marina. Mas, professor, por exemplo... Perdida lá, falando, malandro, o que tá acontecendo aqui? Mas a questão humana, buscando isso aí da pauta verde, né? Nós fomos criados, falando do nosso cérebro, na natureza. Então nós temos agora uma crise de distanciamento da natureza. Por isso que esse discurso, desmatamento baixou. Cara, o que importa é que tem desmatamento lá. E já foi 80% de preservação, agora é 60%, daqui a pouco vai ser 40%, daqui a pouco não tem mais. E o cara do agro, eu fiz uma série de biomas pelo Brasil, fui lá no Parque das Emas, falei com todo mundo do agro lá, e o cara fala, aqui não tá chovendo como chovia antes, tá reduzindo a minha produtividade. Muda o ciclo Claro, você muda o ciclo da chuva. A produtividade cai. A Amazônia tem o que a gente chama de rios voadores. Ela produz uma água por evapotranspiração das plantas e essa água vem pro sudeste. Tanto que quando teve queimadas aqui, choveu lembra aquela chuva preta que caiu aqui em São Paulo? Lembro. Daquelas queimadas, enfim. Então, é mais uma discussão de que, gente, existe um plano pra gente viver num mundo mais verde, com mais natureza, menos aglomerado, com menos pessoas. Tem muita gente, 8 bilhões de pessoas é insustentável no planeta. Se todos vivessem hoje como vivem os Estados Unidos, a gente ia precisar de 5 planetas Terra. Então, cara, é tipo um We Are The World, sabe? Gente, vamos tentar um negocinho mais... Botar uma samambaia em casa. Mas fazer um reflorestamento da Mata Atlântica então, mas aqui. aí não tem que ser os grandes, porque me falam que todos essas cúpulas, certo, quem financia é a empresa chinesa de petróleo. Não, por trás. Diz que o dinheiro que entra... É o greenwashing, né, que a gente chama. O dinheiro que entra, quando estão lá discutindo o futuro verde do mundo, não sei o quê, é dinheiro chinês de petróleo e empresas... Não só chinês, árabe também, né? Árabe. Diz que 70 empresas do mundo são responsáveis pela poluição do mundo. Tudo isso que fala, vamos dar as mãos e cantar, vamos pegar o lixo, fazer o lixo, balela. Você faz porque você é bonzinho e você é um cara do coração como você é. Mas isso que são empresas que tem no mundo, são eles... fazendo contas. São eles que a discussão climática, eles querem tirar da COP e levar pro G20. Porque é eles que decidem como é que a música... assina o cheque. Exatamente. Mas você vai na COP lá, como eu já fui, e você vê as empresas patrocinadoras, a gente chama isso de greenwashing, né? Ou seja, o cara bota a marca dele lá, eu sou verdinho, eu sou legal. Só pra entrar no clube. Exato, olha como eu sou querido. E aí você vê as estratégias do cara de produtividade poluente, destruindo tudo. Só se rouba a casa vazia. Se tá tendo desmatamento, por exemplo, na Amazônia, se você libera um pouco de evolução, uma hotelaria, um cassino, muito mais pessoas pra fiscalizar ali. O cara quer cassino. De repente não dá. O índio Boquinha tá aquecido. Ele quer soltar a casa dele. É o índio Boquinha de Chibiu. Índio apostador. Não tem fiscalização, vão desmatar. Vai lá, se você tem cacique uma evolução, Boquinha. uma hotelaria na região, você tem mais gente pra fiscalizar. Fuzil que abriu um girafa. Professor, eu gostei muito do seu papo. Que bom que vocês gostaram. Gostei de vocês também. Foi um prazer aqui estar com vocês. Eu acho que isso é um negócio importante pra gente esclarecer também algumas dúvidas que tem quanto a isso. É aquilo que você falou, são duas narrativas, são cientistas de um lado, cientistas do outro, e sempre que a gente discute, sempre alguma coisa aparece e a gente pode melhorar o futuro, né? Porque um futuro melhor, né? Para todos nós aqui. E você é um cara muito bacana. Que bom. Foi um prazer você te conhecer. É um cara bacana. Eu não, tô velho. Sou fã. Sou fã do programa há muito tempo já, então uma honra estar aqui com vocês. Valeu, deixa eu passar aqui para vocês. O Instagram é Paulo Jubilu. Paulo Jubilu. Que ele tem um temudo no final para você que está no rádio agora, para você seguir, é Jubilute. O YouTube é Paulo Jubilute, o site dele é aprovatotal.com.br. Tivemos essa discussão do meio ambiente com o Mamute. Não falou da monogamia. Tem que respeitar o Mamute. Vamos fazer outra, porque tem o canal dele. Esse negócio dos humanos. Você viu o Império dos Chimpanzés, a série? Eu comecei a assistir.
Dá uma tristeza. Eu dormi, cara. É sério. Não, o primeiro é ótimo pra episódio Não, ela é legal. O primeiro episódio é difícil. Não é que eu dormi, O primeiro episódio é difícil. Tem que passar o primeiro. Tem um livro chamado A Política dos Chimpanzés. Eu acho que essa série é meio baseado naquilo lá. Pode ser. Que é pra você ver a civilização. Comportamento. O comportamento muito parecido com a gente. Semelhança. Né? Eles são muito parecidos Dá com a gente. uma tristeza. Mas Porky Pie. o Samidana não acredita, mas o ser humano ele se diferenciou pela centelha de Deus. Ele também não acredita. E pela sobrancelha. Não acredita. É biólogo, Ele tem muita coisa. Mas isso é estereótipo. Eu posso acreditar. Eu não posso ser biólogo. Se você você não tem fé. Toma, bode feio. Eu não sou ateu. Eu só não sou religioso. O Sami reza pelo bode. Fez o crisma. Se você... Fiz a catequese. Se você analisar o chimpanzé reza. Sim. O chimpanzé reza. Ele reza. Sim. É muito louco. Cara, o chimpanzé reza. Sim. O mamute também. O chimpanzé. E eles não sabem direito, porque a gente não tem a linguagem deles. Quando morre um chimpanzé, é muito louco. Ele vai lá, ele passa, ele cheira, faz ele o luto tem. dele. Só que você não sabe porque a gente não tem essa ligação. Como nós temos a centelha de Deus, cada um de nós, a gente consegue identificar isso. Porque nesse planeta que você falou que tem milhões de coisas, que a gente quer preservar esse planeta maravilhoso, só nós que temos a centelha de Deus. Bonito. Mas é. Eles rezam pro King Kong. Imagina que você tem o mundo inteiro, os biomas, o negócio que você vai lá, tem peixe, tem macaco, tem não sei o quê. E a gente, só nós temos essa centelha. Os macacos não? Os macacos não têm. Os chimpanzés não? Não tem. Eles vêm de onde? É tudo baseado. Consciência, né? É tudo baseado em sobrevivência e muito parecido com a gente. Mas a gente tem essa Não, eu acho que a voz de Deus. E não é narrativa. Oi, tem que encerrar o programa? Pô, tá tão bonito, cara. Tem que voltar aí. Papo, tem que voltar. O Mamute lá ficou... você ficou no Bolsonaro. O Mamute e o sem fé. Bolsonaro já saiu. Tô xingando aí 2 horas. Não vai xingar nas costas, hein? Você tá parecendo o hipopótamo e a cabra aqui junto. Ele tá parecendo... E o Condorito aí. O Enéas sem barba. Vocês são bravos. Pera aí, ó. E o bisão do lado dele. Você vendia lá na Hebraica. O gordão do carpete aí, ó. Tá doido. Hipopótamo assado. O Morgado engoliu o capês hoje. Maconheiro da natureza. Deixa a baleia Rossi aí. Maconheiro de Deus aí. Morgado engoliu o capês. Deixa o capês gordo aí. Professor Eduardo Sterber. Capês gordo tá impossível. Olha, eu vou... Vai tomar um tiro. Obrigado, viu, professor? Valeu, foi uma honra. Foi muito legal, muito O Zé bacana. Andador aqui também. O que foi? O Zezinho Andador me chama de capês gordo. Você tá parecendo aquele japonês lá do UOL, tudo é Bolsonaro. Quem? Como é que ele O chama? Sacamoto. O saca-rolha tá impossível. Saca-rolha. O Alba tava louco pra falar de célula tronco aí. Eu tava mesmo. O sacamoto. Pô, era legal, Salvatron. Tem que voltar então. Mas vamos voltar. Superman Segunda-feira. Obrigado, viu, professor? Valeu, galera. Então nós vamos pro break.